Simbora, pessoal, vamos junto, muito feliz de estar com vocês novamente aqui. E hoje, Big Data Bet traz um vídeo bem interessante sobre a Série B, um padrão bem legal aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu já coloco há muito tempo esses indicadores lá no Telegram. Então vou mostrar para vocês, inclusive, aqui o momento que eu identifiquei esse padrão, a hora que eu comecei a usar. E o mais interessante aqui é que um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no canal mostrava um padrão muito semelhante a este, e era pelo Atlético Mineiro na Série A do ano passado. Eu nem vou abrir aqui, poderia mostrar para você um exemplo, mas explicando acho que você já vai entender bem. Eu explorava as linhas de menos 0,75 até menos 1,25 em handicaps asiáticos, conforme a odd do Atlético Mineiro, né, oscilava ali em relação à odd média. A odd média do Atlético Mineiro ano passado na Série A ficou em torno de 1,57. Só que essa odd variava ali entre 1,40 e ia para 1,80, numa média, né, quando ele não pegava algum time aí fora do normal, como Flamengo, Palmeiras, onde a odd dele daí subia bastante. Mas no geral, contra 90% dos times, essa odd dele nos permitia buscar explorar um handicap entre essas linhas que eu falei para vocês. Foi uma estratégia que funcionou muito bem durante um bom período, porque assim que eu notei que o Atlético Mineiro ganhava seus jogos bem em casa, que apresentava aquele padrão de fazer gol e não sentar no placar, né, continuar pressionando, continuar tentando fazer o gol, então ele ganhava muitos jogos, a maioria dos jogos por diferença de 2 gols. Não muito mais que isso, não muito menos. Alguns ele ganhava por um, ele ganhava praticamente todos os jogos. Mas enfim, foi um padrão que eu explorei bastante lá. Devo ter colocado lá umas 7, 8 indicadores dos jogos do Atlético Mineiro em casa. E o interessante aqui é que na Série B, o rival do Atlético Mineiro este ano apresentou um padrão, mas uma semelhança muito grande. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona este tipo de análise aqui. Porque vocês sabem que a planilha que você vai escolhendo os times, vai fazendo análise, filtrando aqui as odds e tudo mais. Bastante vídeos aí já explicando como funciona. E aqui, conforme os critérios aqui, olhando, né, uma análise de jogo único, você pode encontrar uma vantagem. E tem alguns outros tipos de padrões que você aqui estudando pelas outras abas você vai perceber. Então, diretamente, que eu vou botar o Cruzeiro aqui, ó, para você dar uma olhadinha. O Cruzeiro, ele mantém uma confiança muito grande nos dados, né? Muito grande nos dados. Então eu vou mostrar para vocês aqui os jogos do Cruzeiro, aqui nessa aba aqui. Vamos botar aqui o Cruzeiro. Nem vou colocar a odds aqui, por um momento, tá? Até porque o Cruzeiro manteve uma odd muito próxima. Aqui nós podemos ver, ó, quando eu botei o Cruzeiro, ele só jogou nessas ranges aqui, ó. E aqui nessa de 2 a 2.4 foi só um jogo, que foi o jogo contra o Grêmio. Então, de 1,20 a 2 foram todos os 14 jogos do Cruzeiro foram aqui dentro dessa faixa de odds. E aqui no FT eu posso até colocar isso aqui, ó, pessoal. Vou colocar aqui que a odd de casa é menor do que 2. Então, não sei, eu tiro um jogo só, que foi aquele do Grêmio. Um jogo um pouco fora do padrão normal. Agora pode ver aqui, ó, os jogos Cruzeiro 57, 46, 32, 42. É praticamente a mesma range do Atlético. Vamos até dar uma conferidinha nisso. 1,50 odd média do Cruzeiro. Vou botar todos os jogos. 1,55. Olha só, começa aqui a semelhança já. A odd média do Cruzeiro nesse ano tem a mesma odd média do Atlético Mineiro no ano passado na Série A. Então, voltando aqui. Bom, o campeonato começou, o Cruzeiro ganhou 2 jogos por 1-0. Depois ele começou a ganhar jogos por diferença de mais de um gol, ó. Ele não olhava, mas o saldo dele aqui, nesses 3 jogos, próximos jogos, foi de 2 gols. Por aqui assim eu identifiquei a primeira. Eu vou até colocar aqui, pra gente não ficar em dúvida. Vou colocar aqui, ó, Cruzeiro. Daí a gente já mata a charada aqui, ó. Eu botei algumas outros indicadores de CS aqui do Cruzeiro, mas eu quero ver qual foi o primeiro indicador que eu botei do Cruzeiro aqui no canal.
Cruzeiro e Vila Nova, foi o primeiro jogo. Vamos ver lá onde é que foi que eu identifiquei o padrão. Aqui, ó. Veja que eu confesso para vocês que eu demorei um pouco por aqui, assim eu já poderia começar a usar esse padrão. Quando eu identifiquei que o Cruzeiro ganhava seus jogos por mais de um gol de diferença, aqui assim, nesse jogo do esporte aqui, eu já poderia começar a usar. Ganhava bem os seus jogos, ao invés de pegar esta bet no back direto, né, para pegar aí, ó, 32, 40%, 50% da stake, eu poderia explorar um handicap entre as linhas menos 0,75 e menos 1,25. Então por aqui assim, já comecei a ficar esperto, fiz a primeira, mandei lá o primeiro indicador e fiz a primeira bet utilizando esse padrão aqui, até demorei um pouquinho, tá? Poderia já ter usado aqui nesse anterior. E eu quero mostrar para vocês o que eu vi na época que me fez utilizar esse método aqui. Que daí você já vai associar também com outros vídeos que eu posto aqui no canal e você começa a tirar umas conclusões bem interessantes aí que eu nem preciso falar, você mesmo vai identificar aqui como que funcionam as coisas. Então, veja que aqui nesse primeiro jogo que eu fiz, ele foi foi o primeiro jogo de julho. Então, vou colocar aqui no nosso dashboard até junho, tá? Jogos até junho. Então, o Cruzeiro tinha jogado só 7 jogos em casa. E eu vou botar aqui a análise como eu vi na época lá, ó. Então, Vila Nova. O Vila Nova estava na odd. Vamos dar uma conferidinha na odd do Vila Nova aqui, pessoal. 7,40 e o Cruzeiro 1,50. Então o que eu fiz na época? Eu tinha 7 jogos, tinha poucos jogos para filtrar, na verdade, né? Mas eu provavelmente tirei só o jogo do Grêmio, ó. Vai ficar 6 aqui. É um bom número também, tranquilo, tudo certo. E o Vila Nova eu não conseguiria colocar ele naquela odd do jogo. Então eu peguei provavelmente essas duas aqui, ó, deixando ele com 6 jogos aqui na minha análise também. Hoje eu estou tirando os jogos mais distantes aqui que não dizem muito a respeito desse jogo que eu quero analisar. Então, como eu mostrei em outro vídeo, eu estou limpando os dados aqui, né, retirando jogos que não vão acrescentar em nada aqui nas informações que eu busco aqui. Então até um momento aí da liga eu tinha o Cruzeiro 100% em casa, uma média boa de gols de 1,58, né? E esta média aqui, lembrando, eu estou considerando também a defesa do Vila Nova. A média real está aqui, ó, 1,67. Só que o Vila Nova toma 1,50. Então as médias cruzadas aqui, né, ponderadas entre ataque e defesa. Um bom número aqui para o Cruzeiro. Uma diferença aqui no saldo entre os dois, ó, de mais de um gol. E aqui, pessoal, muito importante, uma confiança excelente. Olha o quanto está verde aqui o painel no lado do Cruzeiro. No lado do Vila Nova nem tanto, que está mais colorido, né? Mas no lado do Cruzeiro está dizendo para nós que eu tinha muita confiança nessas médias aqui, nessas expectativas de gol aqui. Que é exatamente isso, ó. Separa aqui esse bloco aqui para cá, ó, você vai ver, ó. Realmente o Cruzeiro tem uma consistência muito grande aqui. Eu tinha ótimas expectativas que o Cruzeiro fizesse 2 gols no jogo e que ganhasse por mais de um gol de diferença. O que aconteceu, né? Porque ele ganhou por 2. No caso, a linha que eu explorei aqui foi o menos 0,75, na odd 1,74. Então, se ele ganhasse por um gol, eu ganharia apenas meia stake aqui, certo? Não ganharia a stake inteira, ganharia aqui 37% da stake, que é metade do valor aqui da minha odd, né? Peguei inteira porque ele ganhou por 2 gols, então tranquilo, beleza. Depois que eu já identifiquei que ele está nesse padrão, então eu fui indo em todos praticamente, ó, Cruzeiro Novo Horizontino, eu fui também na menos 0,75 a 1,80. Então vamos olhar aqui, ó, Cruzeiro na menos 0,75 a 1,80. Ganhou também o jogo, mas ganhou pela diferença de um gol, então aqui eu não ganhei stake cheia, ganhei meia. E mostrando para vocês aqui, mas vai ficar bem claro aqui que dia que foi o jogo do Novo Horizontino, dia 17. Aqui eu teria, para mostrar para vocês, eu teria que mudar para dias aqui, ó, para poder pegar direitinho aqui. Então veja que eu teria que pegar aqui, ó, o jogo foi 17, tem que pegar jogos a partir do dia 16. E vou acabar vindo bastante para cá, porque agora tá por dia.
Aqui já começou a liga, beleza. Então agora vou trocar aqui para o Novo Horizontino. A odd média vai estar na mesma aqui, vou deixar assim como está. Veja que eu tenho dados muito parecidos com o do Vila Nova, uma ótima confiança para o Cruzeiro, uma confiança não tão grande do lado do Novo Horizontino, uma diferença boa de gols aqui, mas um pouco menor que o saldo dessa vez. As médias aqui, tudo certo, eu fiz análise olhando outras coisas aqui também, aqui no Correct Score, analisando os possíveis placares, as porcentagens aqui, né? Ouvindo aqui o que o Poisson tem a dizer a respeito do jogo. E achei bem interessante, apesar de aqui eu fiquei um pé um pouco atrás, porque o Novo Horizontino no momento, olha só, vinha bem como visitante, estava lucrativo, ó, como visitante. Era um time que tem um peso de gol alto como visitante, peso de pontos bem alto como visitante, ou seja, ele arranca pontos aí em jogos em que ele não é favorito. Então são critérios que têm um peso também aqui na minha análise. Mas aqui não, aqui sim está bem colocada essa linha menos 0,75. Por quê? Porque eu ganho com qualquer vitória do Cruzeiro, só que eu ganho mais se o Cruzeiro ganhar por mais de um gol de diferença. Não foi o que ocorreu, ganhou apenas por um gol de diferença, como nós podemos observar aqui. Mas foi um green também, então eu segui. Contra o Bahia não bateu minha análise, provavelmente o Bahia estava num momento muito bom, se eu não me engano, jogando fora. Foi no dia 23/7, eu não vou colocar todas as análises aqui também para não tornar o vídeo longo, pessoal. Mas esse do Bahia, se eu não me engano, eu não fiz. Vamos ver aqui o próximo que eu fiz. Verdade, não fiz. Aqui não, o resultado, não sei o que. Vamos ver aqui só. Não fiz. O próximo foi contra a Tombense. Então, contra o Bahia eu não fiz. O Bahia vinha muito bem fora. Fiquei com o pé atrás nesse jogo. Não tive dados aqui que me apoiassem a entrada, mesmo com o padrão lá bem interessante rolando, né? Mas não fiz. O Cruzeiro acabou ganhando também o jogo, 1-0. Aí contra a Tombense eu fiz ali, ó. Foi essa aqui, da Tombense. Eu também peguei, ó. Vejo que eu peguei bastante esse menos 0,75. Por quê? Porque o Cruzeiro, até essa rodada aqui, ó, ele não tinha tomado nenhum gol fora. Aqui ele começou a tomar uns golzinhos de vez em quando, ó. Então eu queria ganhar também caso ele ganhasse por diferença de um gol. Por isso que eu estava explorando mais essa linha aqui. Claro, conforme a análise do jogo individual também, né, pessoal? O principal motivo da definição da linha é a análise que eu faço no dashboard e nas outras abas da planilha. Mas aqui peguei então contra a Tombense o menos 0,75 na odd 1,70. Esse jogo foi no dia 7/8, foi o primeiro jogo do mês de agosto, do Cruzeiro em casa, né? Então aqui eu posso botar por mês de novo. E vou pegar só jogos anteriores a agosto para mostrar para vocês o que eu vi aqui. Aqui provavelmente eu já tinha tirado o primeiro mês, aqui, ó, para não botar os primeiros jogos. Então o que eu vi foi isto, ó, pessoal. Geralmente eu procuro já colocar a minha análise aqui de forma que dê mais de 10 jogos aqui, mas já evitando pegar os jogos lá do iniciozinho da liga, entende? Então aqui mantive aqui a minha faixa de odds aqui, já filtrando aqui, né, as odds do Cruzeiro. Então aqui também vou botar aqui as odds mais próximas do jogo aqui, né? Acabo com 5 jogos, beleza. Então eu não tinha confiança nada também. Se tinha uma média, uma expectativa de gols bem baixa. E aqui o Cruzeiro com uma expectativa alta, uma confiança excelente, ainda tinha ganho todos os jogos em casa e tal. Eu tinha aqui os dados bem médios aqui em relação à comparação dos gols com o mercado para o lado da Tombense. Então aqui foi exatamente isso que eu vi e me deu suporte aí para fazer mais uma vez a bet. Eu fiz, deu certo. Depois vamos ver se na próxima qual que eu fiz. Aqui foi fora, aqui foi CS. Será que eu continuei fazendo? Creio que sim, vamos ver. Bom, a última que eu coloquei aqui foi contra o Criciúma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, também que eu não vou me lembrar de todas as situações, né? Mas, então, contra a Chapecoense eu não fiz. E foi bom, eu não fiz. Foi o primeiro empate do Cruzeiro em casa. Contra o Náutico eu não fiz.
Talvez fiz esse aqui, se eu não me engano, eu fiz um CS, tá? Mas veja que aqui, ó, nesse jogo aqui, já ficou estranha a situação. Então aqui o que aconteceu? É bom mostrar para vocês aqui. Novamente explorando a linha menos 075. De 172 contra o Criciúma. E vamos ver a análise que eu tinha aqui. Por quê? Porque aqui, ó, nos jogos mais próximos anteriores, eu tinha uma oscilação nos gols do Cruzeiro muito maior do que ele vinha tendo aqui. Então, se fazer um back aqui, aqui e aqui, você vai ter um painel muito verde lá mostrando que, dando suporte para sua bet. Vai estar dizendo assim para você lá no dashboard, ó, sinal verde, porque realmente os dados, nós temos confiança aqui nessa previsão de gols do Cruzeiro. Só que aqui eu já não tinha esse painel tão verde assim. Acho que não, vamos dar uma olhadinha, pessoal. Então foi o primeiro jogo do mês de setembro. Eu vou colocar aqui então. Deixa eu só zerar esse lado aqui. E vou só retirar setembro. Vou colocar aqui os últimos 3 meses. E vou colocar aqui o Criciúma. Vou botar só as odds mais altas. Eu tinha ainda um painel verde, porque eu estou olhando meses lá, bastante jogos dos meses em que ele ainda estava na consistência, né? Estou olhando bastante jogos, ó, 9 jogos do Cruzeiro, então eu vou reduzir aqui o período para 2 meses. Veja que já mudou, ó, a situação, ó. Aquele verde todo aqui das medidas de dispersão nos mostrando confiança já não está tudo isso não. Botando só agosto, então é isso que eu vou fazendo. Eu vou olhando, ó, poxa, posso olhar mês a mês. Olha a diferença aqui, pessoal, da confiança do Cruzeiro em maio, em junho, depois em julho, em agosto. Olha só o que aconteceu em agosto. Exatamente isso, ó. Agosto foi um mês em que o time oscilou bastante, né? Então, na minha análise desse jogo, eu provavelmente botei 2 ou 3 meses. Fiz essa pesquisa aqui quebrando o tempo, né? E fiz a bet já que o Cruzeiro, né, apresentava aqui um saldo de 1 gol em relação ao Criciúma e tal. Tive suporte aqui através dos dados também, tendências de lucro a favor do Cruzeiro. Criciúma fora não é negativo e tal, as médias. Enfim, usando as outras abas aqui e tudo mais, fazendo uma análise mais a fundo, né? Eu identifiquei que eu teria uma boa bet no 0,75 também no Cruzeiro. Nesse jogo deu head, tá? Foi o primeiro head que o Cruzeiro, né, me trouxe aqui. Depois que eu comecei a usar, identifiquei que esse padrão. Alguns jogos aqui, como vocês viram, eu não fiz. Esse último aqui eu não fiz também. E veja só que interessante aqui, pessoal. A odd que o Cruzeiro estava em casa. 1,27, pessoal. Aqui ele ia estar lá na linha menos 1,5, mais ou menos. Então, se eu buscasse a linha menos 1,25, eu ia pegar uma odd, aqui uma odd em torno de 1,70, né? Uma linha baixa eu estaria, né, no caso, né? A linha ia estar provavelmente lá por menos 1,50, eu ia pegar menos 1,25 a 1,70. E eu perderia aqui, ó, no menos 1,25 eu teria que ganhar por 2 gols. Como eu ganhei só por 1 gol e eu precisaria de 2, aqui eu não vou perder a stake cheia. Mas eu teria tomado meio head aqui, né? Meio stake de head aqui. Esse seria o meu resultado nesse jogo aqui, tá? Nessa estratégia. Então foi bom também que eu não fiz. Aqui o painel já estaria bem mais vermelho, ó. Ele fez 2, 1, 4, 1. Tomou gol aqui, não tomou aqui, não tomou aqui. Então já não tinha aquela confiança toda para esse jogo também. Então eu teria, né, juntando aqui os dados, aqui já mostra, ó, claro, eu não estou olhando certinho a data aqui, tá, pessoal? Mas só para ter uma base aqui, que eu já tenho uma diferença muito grande entre este painel aqui desse jogo e daqueles primeiros jogos que eu mostrei para vocês, que estavam bem verdes, né? Então, como eu disse para vocês, é um padrão aí que já está enfraquecido, né? Mas consegui explorar bem aí este padrão, creio, só comecei um pouquinho tarde. E o legal é que existem muitos times que apresentam esse padrão em muitas ligas. Então o legal é você encontrar esses padrões interessantes aí em outras ligas também. Então com as planilhas você consegue fazer isso.
com as bases também, muito bom para você identificar este tipo de padrão aí. E o que é o fundamento desse padrão? Até deveria ter falado isso no início, lá já para deixar bem claro. O fundamento são times que têm uma odd média que não vale a pena pegar no back, porque ele ganha a maioria dos jogos por mais de um gol de diferença. Foi esse padrão que eu identifiquei aqui, ó, nessa faixa aqui de período da liga, aqui eu identifiquei esse padrão. E é exatamente o mesmo padrão do Atlético Mineiro no passado, que ele ganhava bem seus jogos, valia mais a pena explorar um handicap porque ele estava com um saldo bom. Então é isso, basicamente estamos explorando aqui o saldo, tá? Não só a vitória simples do time. E para isso a gente precisa muito dessa confiança daquele painel verde, né? Mostrando essa confiança. Se o painel tiver vermelho lá, esquece esse método, ele não funciona com o painel vermelho. Pode funcionar. E eu gosto de lembrar, pessoal, quando eu falo no painel vermelho, isso não tem nada a ver com o lucro em si, tem a ver com essa consistência aqui. Só para esclarecer, assim, que às vezes pode confundir um pouco, eu sei. Quando a gente tem um painel vermelho, você pode ter um time super lucrativo que está sempre no painel vermelho, por exemplo. Não tem essa regra que diga que você só vai ter lucro ou que o painel verde está associado ao lucro. Não, ele está associado à confiança nas expectativas de gols aqui, ó. É isso que se refere, somente isso. De certa forma, acaba refletindo no lucro em diversas situações. Não em todas, mas em diversas situações acaba refletindo no lucro. Quando você precisa dessa confiança. Então, nesse caso, por exemplo, o painel verde lá me deu confiança para seguir este padrão aqui. Então é isso, já estamos atentos aí para este tipo de padrão também para a Europa, nas ligas europeias, funciona muito bem. Esses padrões de times, eles são padrões muito finos, pode ver que é um padrão muito consistente. Então ele deve ser monitorado muito a fundo. Tipo, 1 ou 2 jogos em que esse padrão não funcionou já é o suficiente para você ficar de olho aberto, porque é um padrão de time, né? Ele tem a tendência a ter uma variação maior, muito rápida, né? Então, por exemplo, aqui quando eu tomei esse head aqui, eu já... por enquanto, vamos observar aí na análise jogo a jogo, se bater os dados para fazer alguma coisa eu faço, mas neste método em si, por enquanto, não vou fazer mais. E foi bom, aqui pegaria um super green, mas aqui já pegaria a red, aqui já pegaria a red, ó, se eu tivesse continuado fazendo. Então, tão importante quanto identificar o momento de começar a usar, também é importante identificar o momento de parar de usar, seguir para outra. Tem outros times aí que nós podemos estudar para fazer isso também. Beleza, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fica o convite para você entrar lá no grupo Big Data Bet Telegram, onde eu coloco essa planilha aqui da B, da A, da MLS, de várias outras ligas lá, free para você utilizar. Então tem diversas ligas lá, bases de dados também para você encontrar padrões. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, seu like. Compartilhe e torne o conteúdo do canal relevante para que mais pessoas possam também ter acesso, né, a esse conteúdo e entender um pouco mais a fundo aí como funcionam os dados. Beleza? É isso então. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.